Queridos irmãos e amigos do Face, estou aqui mais uma vez para vos trazer algo da parte de Deus para os nossos corações. Sabemos que hoje em dia, irmãos, quando falamos alguma coisa ou quando escrevemos alguma coisa, postamos no Facebook, para uns é tirado como indireta, para outros é caso estarmos julgando. E para você que não sabe o que é julgar segundo a reta justiça de Deus, é falar a verdade, aquilo que a pessoa está usando de má fé para com a tua própria fé. No capítulo 8 de Romanos, no versículo de número 9 a 13, esse meu mais vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual morreu Cristo. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se manjar e escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não venha se escandalizar. O apóstolo Paulo, a carta de Corinto, irmão, ele enfatiza que nós não temos que dar motivo de escândalo aos nossos irmãos, aos fracos na fé. Quando ele fala de fraco na fé, irmão, ele não está falando de fraco de uma fé em Cristo. Ele está falando daqueles que estão novo convertidos, que querem almejar o episcopado ou querem almejar algo eclesiástico. E essas pessoas que estão começando na fé, ela vem com uma sede tão grande de Cristo, que muitos de nós, por termos maturidade espiritual, abafamos aquilo que Deus tem para a vida dela. E a Bíblia condena este ato. A gente vai decorrer aqui algumas coisas da Bíblia Sagrada, que segundo o diácono Sabatino Canuso, diretor executivo e fundador do Instituto de Cultura Católica em Virgínia, nos Estados Unidos, considerou que devemos ter o jejum como padrão. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que o nosso jejum não é para nos vangloriar, ou não é para sermos usados mais que o irmão A, mais que o irmão B. Não é isso. O jejum significa abstinência. O que é abstinência? É se nós deixarmos aquilo que o mundo está querendo para conseguir algo com Cristo. O que é esse algo com Cristo? Principalmente permanecer em Cristo. Muitos hoje em dia tiram o jejum como se fosse algo para ele ser usado na mão de Deus, para que eles possam revelar o profundo oculto. Não é nada disso. Isso você vai adquirir com o tempo na tua vida particular com Deus. Eu entendo uma coisa, irmão, que chamada é uma coisa, ministério é outra coisa. E a gente vai entender hoje em dia que muitos, eu não estou falando todos, que muitos que abrem ministério em fundo de quintal ou no pátio da sala, pode reparar que são aqueles irmãos que não querem compromisso verdadeiro com o seu pastor. Porque a Bíblia diz em Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu fico olhando pessoas, irmãos, que abrem ministério, mas a esposa é uma meretriz. Eu fico olhando irmãs que abrem ministério, mas a esposa é uma meretriz também. Então não existe cogitar em dois pensamentos. O apóstolo Paulo fala sempre isso. Transformado pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que eu entendo com tudo isso? O adversário vai enviar pessoas como doutores, como mestres, como os falsos profetas, para deturpar a tua mente. É por isso que as pessoas estão perecendo hoje, irmão, porque estão crescendo só na graça. Não estão buscando conhecimento, como Cristo falou, crescei na graça e no conhecimento. E hoje em dia somos criados dessa forma. Se falarmos alguma coisa contra alguns irmãos, estamos julgando. Irmão, eu entendo e tenho ciência do que eu vou falar aqui. No capítulo 7 do livro de São Mateus, versículo de número 21, diz desta forma: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu,
No mesmo capítulo 7 de São Mateus, versículo de número 1 em diante, diz que não devemos julgar para que não sejamos julgados. Porque da mesma forma que julgarmos, vamos ser julgados. Em 1 Pedro, no capítulo 4 em diante, diz assim dessa forma: que comece o julgamento pela casa de Deus, pelos crentes, para ver qual é o fim daqueles que estão chegando e os que estão lá fora. Aí eu pergunto para você que está me vendo aqui nesse momento se eu estou errado ou se a Bíblia está errada. Devemos começar o julgamento por nós, irmãos. Hoje estamos transformando, infelizmente, uma realidade. Estamos transformando o nosso púlpito em palco. Aonde o púlpito era para subir pessoas santas, estão formando para um palco, estão subindo um monte de palhaço e fazendo suas apresentações, seus shows. E eu acredito, irmão, que em inúmeras dessas igrejas Deus não se faz presente. A irmã está dizendo que eu estou indo em vão para a casa de Deus? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Eu fico olhando aqui, lendo a Bíblia Sagrada. Eu estou vendo aqui a minha amiga aqui, a Leslie, que mora no outro estado agora. Quem vê a Leslie hoje em dia, para a sociedade aqui em Belém, aqui na Marambaia, não tinha mais jeito. Mas eu acredito que Deus faz tudo conforme o seu propósito. Hoje, uma grande mulher de Deus, que tem compromisso não só como pastor, mas com a palavra de Deus, que Deus renovou, ela transformou, lavou ela, batizou com o seu Espírito Santo e deu um novo nome a ela. Sabe por que tudo isso? Porque ela abraçou o Evangelho. E para abraçar o Evangelho, irmão, não é preciso eu sair da igreja, brigar com o pastor da igreja, abrir outra igreja, não é dessa forma. Isso chama-se, irmão, pessoas avarentas, que só visam aquilo que pode beneficiá-lo. Pessoas que não querem mais trabalhar. E a Bíblia diz que devemos comer do suor do nosso rosto. Mas também eu entendo, irmãos e amigos que estão vindo aqui, eu não quero subjugar ninguém. Acredito que todos têm uma chamada diferente, ministerial. Uns nasceram para pastor, outros para profeta, outros para apóstolo, para levita, essas coisas. Eu acredito também nisso, irmão. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, diz que todo trabalhador, ele recebe, todo obreiro recebe. Mas trabalhar para Cristo, irmão, não é perca de tempo. Eu quero mostrar para você aqui na Bíblia. Eu vou ler para você em duas versões. Diz assim, ó, na versão Almeida: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão para Cristo. Não é em vão para Cristo. Então, trabalhar para Cristo, irmão, não vai ser em vão. Deus não deve nada a ninguém. A mesma Bíblia, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, assim, em outra tradução: portanto, queridos irmãos, continue fortes e firmes. Continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. Aleluia! Sabe o que eu entendo com tudo isso? A gente tem a entender uma coisa, irmãos e amigos, que quem nos recompensa não é o homem, quem nos abençoa não é o homem, mas sim é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos abençoa de uma forma rica e especial. Mas muitos de nós fazemos a obra de Deus com o intuito de querer receber logo da parte do homem. E muitas das vezes a gente vai receber não, ou nunca dá, porque o homem em si, ele é falho e tem, irmãos, os seus erros. 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, eu vou ler nas duas versões, irmão. Diz assim mesmo: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi, que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. A outra tradução diz assim mesmo: pois as Escrituras Sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando estiver pisando trigo,
E diz ainda, o trabalhador merece seu salário. Sabe o que eu entendo com tudo isso, irmãos e amigos que estão me vendo aqui? É que a recompensa, irmão, nós, servos de Deus, crente na pessoa de Cristo, já somos bem pagos, irmão, com um fôlego de vida. Eu fico entendendo aqui, eu tento entender alguns irmãos que não dão glória quando está na prova, você sabe da glória, quando está na bênção, quando está na prova, começa a murmurar. Querem fazer que nem alguns católicos. Não estou falando da igreja católica, estou falando do povo católico. Pegam Jesus e botam na parede, pendurado, para ver se Deus vai abençoar ele, mas não é dessa forma, irmãos. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que tudo há um tempo determinado por Deus. Então vai chegar o tempo de você se alegrar, mas vai também chegar o tempo de você chorar. Vai chegar o tempo de você plantar, mas também vai chegar o tempo de você colher. No 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8, vou ler nas duas versões também. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. A outra é, porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não crerem. Eita glória! Sabe o que eu entendo com tudo isso, irmão? A prioridade de Deus é a base fundamental que é a família. Quantos de nós temos feito que nem o povo que Moisés tirou do deserto? A Bíblia diz, irmão, quando o povo saiu do deserto, atravessou o Mar Vermelho, a Bíblia diz que todos pararam após a travessia. Quantos de nós temos lutado fortemente em oração, em propósito, em prol da nossa família? Quando a nossa família está com Cristo, paramos de interceder. Aí que vem a doença espiritual. Quando o apóstolo Paulo, ele enfatiza no capítulo 6 de Efésios, versículo de número 18, diz: orai todo o tempo, com súplicas e vigiando nisto. Sabe o que eu entendo com tudo isso? O propósito da oração é como se fosse algo de fidelidade com Cristo. Devemos estar sempre em constante oração. A Bíblia diz, irmão, quando Deus soprou, capítulo 2, versículo número 7 de Gênesis, Deus soprou em nossas narinas. O que Ele soprou? A sua vida. Aleluia. E nos deu o fôlego da sua vida. Mas para que Ele nos deu o fôlego da sua vida? Nos lavou, nos deu um banho com água pura. Aleluia. Jesus falou dessa forma, irmão, porque Ele queria que nós fôssemos revestidos. O apóstolo Paulo também enfatiza que devemos estar cobertos de oração, cobertos com aquilo que alimenta a nossa alma e a nossa mente, porque dias maus vão vir sobre todos nós. Ah, irmão Brasil, você está me amaldiçoando? Não, estou lhe precavendo. Estou lhe precavendo. Capítulo 6, versículo número 18 de Efésios, diz assim mesmo: Efésios 6, número 12. Diz assim mesmo, versículo 11, 6, 11. Vista-se com toda a armadura de Deus que dá a vocês, para ficarem firmes contra a armadilha do diabo. Pois não estamos lutando contra esses seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por que ele fala esse mundo de escuridão? Porque muita escuridão tem vendado muitos crentes, irmãos. E muitos crentes já abraçaram o chamado demônio do nada a ver. Não é assim, tu está julgando. É dessa forma que ele está falando. O mundo de escuridão, quando escurece nossa visão espiritual. E o apóstolo Paulo sempre falou sobre isso.
Olha, 6,13 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Ou seja, todos nós, irmão, vamos ter um dia mau na presença de Deus, mas Deus vai estar sempre conosco, como diz a sua palavra, diz assim: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que eu entendo com tudo isso? Em nenhum momento Deus não vai nos abandonar. Salmo 23 diz assim: meu Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Esse nada é chamado Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor, meu pastor, e Jesus nunca vai me faltar. Então a nossa certeza, irmão, é essa. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, serei exaltado sobre todas as nações e sobre toda a terra. Sabe o que eu entendo com tudo isso, irmão? Se nós estivermos firmados na palavra, em Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, nós vamos permanecer, irmão, mesmo fraco, como diz Apocalipse, mesmo fraco, mas não vamos negar o nome de Cristo. Quantas pessoas têm se vendido, irmão, por conta de algo eclesiástico, por conta de um cargo na igreja? Quantas pessoas pensam que estão vivas, mas estão mortas na igreja? Eu digo isso para pastores mesmo, que não falam mais a verdade. Por quê? Porque a família está vendo uma podridão espiritual e ele acha que ele está bem. Mas eu digo para você que Timóteo 5:8, se eu não tenho cuidado, se eu não intercedo, se eu não clamo pela minha família, eu sou pior do que o infiel. Então, a partir de hoje, clama pela tua família, luta pela tua família, pelo teu ministério. A tua família é o teu ministério. Como é que tu vai doutrinar a família dos outros se a tua família está toda destruída? Sabe de uma coisa, irmão? A Bíblia diz: ai daquele que faz o seu irmão pecar, trazendo escândalo. Então, irmão, a nossa vida ela é coberta de uma tão grande nuvem de testemunha para ver os nossos erros. Mas, infelizmente, irmão, quem nos mata não é o ímpio, é alguns crentes, irmão. Ah, isso aí não é não, isso aí não quer nada com nada. Isso aí é assim, assim, só se acha. Sabe o que é isso? É inveja espiritual. Então, não seja como eles, nem como elas. Sirva a Deus, seja sempre servo. E Deus vai honrar o teu propósito. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas nesse exato momento aqui precisando de um milagre. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão pedindo para desistir, porque não aguenta mais as lutas. Mas também eu sei aqui que eu estou falando aqui que muitas pessoas têm pedido para Deus força e ajuda, porque só Deus para sustentar o casamento, só Deus para sustentar ele ou ela onde ela se encontra nesse momento. Mas uma coisa é certa: persevera. Porque o Brataí não vai poder te dar nada, mas o Espírito Santo que intercede por você, que a Bíblia diz com gemidos inexprimíveis. Ele está pelejando por você. Irmão Brataí, tem base bíblica para dizer que Deus está pelejando por mim? Tem. Capítulo 14, versículo 14 de Êxodo. A peleja não é nossa. Aleluia. A peleja é do Senhor. Glórias ao nome de Deus. Então a peleja é do Senhor. Sabe por que você está passando por tudo isso? Porque você está lutando com as tuas próprias forças, com as tuas próprias armas. Capítulo de número 16 de Provérbios, versículo de número 1. O homem arquiteta faz projetos, faz planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. No mesmo capítulo 16 de Provérbios, versículo de número 3, diz assim: se o homem ou a mulher colocar nas mãos de Deus todos os teus projetos, todos os teus feitos, será bem sucedido. Oh, glória! Louvado seja o nome de Deus. Então, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o irmão A, contra o irmão B, não é contra o grupo que há dentro da igreja. A nossa luta é espiritual. E só vamos vencer isso batalhando espiritualmente no propósito de oração, principalmente no propósito de oração, irmão, onde a igreja está decaindo de forma geral. Então, fique aqui essa palavra para você de fortalecimento espiritual. Deus se colocou de pé ao teu favor. É isso que você queria, uma resposta de Deus? Deus está entregando para você a resposta de Deus. Principalmente você, que sabe que eu estou falando com você aqui, ó, através do Espírito Santo. Que há uma inquietação muito grande na madrugada. E você não consegue entender, você acha que é insônia, que é isso, aquilo, outro. Não. É Deus querendo com você um propósito. E Deus está te despertando nesta manhã. Deus vai abrir a porta espiritual de capítulo 3, versículo de número 8 de Apocalipse. Pus uma porta aberta diante de você, tendo poucas forças.
guardaste meu nome e não negaste minha palavra. Deus colocou essa porta diante de você nesse momento, para você passar. Essa porta é espiritual. Você se fortalecendo no espiritual, as portas de emprego, as portas da cura, a porta do milagre vai se abrir diante de você. E você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Então fique com essa palavra, que Deus possa abençoar você poderosamente. A minha amiga aqui, Leslie, lá no estado, junto com o seu esposo, a sua família, que Deus possa estar com as mãos estendidas sobre você e a sua família. E nunca esqueça, Leslie, você é um canal de bênção. Deus não tirou você aqui do Belém para esse lugar aqui, para em vão não, nem para estar em quatro paredes. Deus chamou você para um ministério de testemunho. Você sabe que você tem um testemunho lindo de Deus na terra. Então que Deus possa abençoar você e o Eric, seu esposo. Que Deus possa abençoar todos nesse momento. Todos os meus amigos, meus vizinhos, que as mãos de Deus possam cobri-lo de uma forma rica e especial. Se você sentiu de Deus essa palavra, eu gostaria que você compartilhasse, porque você compartilha, você está fazendo um ato de evangelismo também. Que Deus possa abençoar você e a sua família nesse momento. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?